Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos componentes mais importantes do computador, o teclado. Parece simples, mas você sabia que existem diferentes tipos de teclados, funções especiais e até atalhos que podem acelerar muito o seu trabalho? Neste vídeo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre o teclado, desde os tipos de teclas até os segredos dos atalhos mais usados no dia a dia. Fica comigo até ao final para aprender e dominar completamente o teclado do seu computador. Desde já, não te esqueça, deixa o teu like, subscreva ao canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais dicas como esta. Então, sem mais delongas, bora lá para a nossa videoaula. O teclado. O que vai ser o teclado? O que nós podemos entender como teclado? Então, o teclado é nada mais do que um dispositivo de entrada essencial que permite ao utilizador digitar textos, comandos e executar funções no computador. O dispositivo de entrada por quê? Porque ele permite a inserção de dados no computador. Tome nota. É dispositivo de entrada porque ele permite a inserção de dados no computador. Ok. Então, ele funciona através de um conjunto de teclas que enviam sinal ao sistema operativo quando pressionadas. Então, o computador funciona por intermédio de várias teclas. Clicando nessas teclas, automaticamente envia sinal ao computador. Então, a maioria dos teclados seguem o padrão QWERTY. Mas existem variações como o ASWERTY e o ABNT2, usado em países lusófonos. Vamos aqui ver as principais categorias de teclas. Então, as principais categorias de teclas são, primeiro, temos teclas alfanuméricas. Então, essas teclas alfanuméricas contêm letras e números. Atenção, teclas alfanuméricas são aquelas que contêm letras e números. São essas, pessoas. Nós podemos chamar de teclas alfanuméricas, contém letras e números. Então, como podem ver aqui na minha tela, temos aqui a tecla alfanumérica, contém letras e números. Avancemos. Em segundo lugar, temos teclas de funções. As teclas de funções são aquelas que começam de F1 para F12. Então, são atalhos para computadores ou para comandos rápidos. Temos aqui essas teclas. Desculpa, minha câmera mexeu. Estou aqui consertar minha câmera. Ok, voltando. Essas teclas de funções são essas, que começam de F1 a F12. F1 a F12 são as que nós chamamos de tecla de função. F1 a F12, tecla de função. Então, eles são atalhos para comandos rápidos no computador. Então, ele permite. Essas teclas são muito importantes para nós, principalmente para aquelas pessoas que trabalham por essa área de informática, porque, suponhamos, se pretende entrar para o boot do computador, para a inicialização do computador, tem que usar uma tecla de função. Se quiseres instalar um sistema operativo, tens que usar a tecla de função. Há computadores que, quando você liga, ele permite que você pressione uma tecla de função, que normalmente é F1. Então, ele serve para variações de coisas.
Então, essas teclas de funções também permitem aumento de volume, aumento de brilho e diminuir volume e diminuir brilho. Então, essas teclas são muito importantes para nós, para o computador. Temos aqui são essas as teclas de funções, que variam de F1 a F12. Essas teclas são importantes. Vamos aqui para a terceira dica, que é as teclas modificadoras. Então, as teclas modificadoras são essas: Shift, Central mais Alt. Pressionando sobre essas teclas, ele modifica automaticamente outra tecla. Então, são teclas que modificam outras teclas. É que nós chamamos de teclas modificadoras. Temos aqui a quarta, que é teclas Windows e menu. Então, teclas Windows e menu. Windows e menu são funções específicas dos sistemas. São essas teclas, Windows e menu. Essas teclas são funções específicas do sistema. Cada sistema operativo já vem com a tecla Windows e menu. Esta é a minha tecla Windows. Esta é a minha tecla Windows. E aqui tem o meu menu. Como podem ver aqui, temos aqui o nosso menu. Então, menu, ele vai nos levar para configurações, vai nos levar para calendário, vai nos levar para muita coisa. Esse é o nosso menu. Calma, né, pessoal? Vamos aqui avançar. Temos aqui em quinto lugar teclas de controle. Então, as teclas de controle são estas, pessoal. Temos aqui Scan, Insert, Delete e Print. São teclas de controle. Para você que não sabias, essas teclas são teclas de controle. Estamos, né? Qualquer dúvida, não te esqueça, deixa aí no chat que eu respondo de imediato. Temos aqui em sexto lugar as teclas numéricas. Atenção com as teclas alfanuméricas. Anteriormente nos falamos das teclas alfanuméricas. As teclas alfanuméricas, elas abarcam letras e números. Já as teclas numéricas abarcam apenas números. Então, são úteis para cálculos e entrada de dados no computador. Então, são essas teclas é que nós chamamos de teclas numéricas, pessoal. Aqui no meu teclado tem aqui teclas alfanuméricas e tenho aqui as teclas numéricas. Não sei se está visível. Tem aqui as teclas numéricas. Essas teclas são teclas numéricas. Calma, pessoal. Essa que aparece aqui na minha tela nesse momento são teclas numéricas. Não confundir com teclas alfanuméricas. Existem teclas alfanuméricas e existem teclas numéricas. Teclas alfanuméricas são aquelas que contêm letras e números. Teclas numéricas são aquelas que contêm apenas números. Não te esquece, isso é muito importante para o teu dia a dia. Então, deixa o teu like aí, curta o canal, se inscreve, partilha o vídeo com aquelas pessoas que também precisam dominar o teclado, precisam aprender a saber sobre computadores. Vamos aqui avançar. Temos aqui em sétimo lugar setas de navegação. As setas de navegação são essas que apareceram agora na minha tela. São setas que permitem a movimentação em páginas e documentos. Então, se pretendes movimentar páginas e documentos sem utilizar mouse, você pode apenas usar as teclas de movimentação que aparecem aqui na minha tela. Temos a tecla Page Up, é página para cima, e temos a tecla Page Down, é a tecla página para baixo. Temos aqui as nossas setinhas, temos aqui o Delete, temos aqui o End, temos aqui o Insert, o Home, etc. Mas Delete é uma tecla de movimentação? Sim, Delete é uma tecla de movimentação. Atenção, nós temos no computador, temos o
delete e temos o backspace. São duas teclas diferentes. O backspace também deve estar aqui. Também é uma tecla de movimentação. Por quê? Porque ele permite movimentar o cursor num determinado documento. Por exemplo, temos aqui o delete e o backspace. Ambos têm diversas funções. Uma apaga caracteres à esquerda e outro apaga caracteres à direita. Então, são teclas de movimentação. Vamos avançar. Ok, pessoal. Terminando nessa parte, vamos aqui entrar para alguns atalhos importantes que você vai precisar usar no seu dia a dia, no seu local de serviço, em qualquer lugar onde você estiver. Pessoal, antes de entrarmos para esse tópico, não te esqueça, deixa o teu like, subscreva o canal e ativa o sininho de notificações, partilha esse vídeo com aquelas pessoas que também querem, precisam aprender informática, aprender dicas sobre o teclado sem sair da casa, do conforto da tua casa, pessoal. Ajuda aí no crescimento do canal. Qualquer dúvida, não te esqueça, deixa aqui nos comentários que eu vou responder de forma imediata. Ok, pessoal, então nós temos aqui alguns atalhos que gerenciam as janelas e área de trabalho. Temos aqui alguns atalhos que gerenciam as janelas e área de trabalho. Janela de casa. Atalho que vai gerenciar a janela de casa. Não estamos a falar de janela de casa. Não estamos a falar de janela de casa. Eu vou explicar já o que é uma janela daqui a pouco. Vou explicar daqui a pouco o que é uma janela. Ok, pessoal. Então, temos aqui alguns atalhos que gerenciam as janelas e área de trabalho. Então, o primeiro atalho que nos é apresentado aqui é a tecla Alt mais Tab. Mas o que é isso? Alt mais Tab. O que ele faz? Então, Alt mais Tab, ele alterna entre janelas abertas. Alternar entre janelas abertas, o que é isso? Alternar entre janelas abertas. Vamos na prática. Então, pressionando até a tecla Alt mais Tab, ele alterna. Alternar é isso, pessoal. É isso que está aqui a fazer. Tá vendo? Alt mais Tab, ele faz isso. Então, eu vou parar aqui numa janela para poder explicar o que é essa janela. Ok, então, você que não sabe o que é essa janela, isto aqui é uma janela. Isto aqui é uma janela e não janela de casa. Bom, esta, sim, é uma janela. Ok, vamos aqui voltar para a nossa aula. Ok, então, já vimos aqui a função Alt mais Tab, como é que ele funciona. Ele alterna entre janelas abertas. Atenção, entre apenas janelas abertas. Janelas que estão fechadas, não, apenas janelas abertas. Ok, vamos aqui para o segundo, que é Windows mais D. O que é que essa tecla faz? Windows mais D. Meu Deus, Windows mais D. Então, Windows mais D, ele minimiza tudo e mostra o ambiente de trabalho. Como assim? Minimizar tudo e mostrar o ambiente de trabalho. Aí é. Vamos na prática. Windows mais D minimiza tudo e mostra o ambiente de trabalho. Ok. Eu primeiro vou clicar aqui em Alt mais Tab para poder entrar numa janela. Entrei numa janela e depois vamos aqui clicar na nossa tecla. A tecla é Windows mais D. Vamos ver o que ele faz. Windows mais D. Windows mais D. Bom, tá aí. Ele minimiza tudo e nos leva automaticamente para o ambiente de trabalho. Neste momento estamos no ambiente de trabalho. Então, esta é a função do Windows mais D. Temos aqui o nosso terceiro comando. Minimiza todas as janelas. Windows mais M. É a mesma coisa. Ele minimiza todas as janelas que se encontram abertas. Então, é a mesma coisa. A diferença talvez é que o Windows mais D, ele minimiza tudo e nos leva para o ambiente de trabalho. Já o Windows mais M, ele vai minimizando de uma forma sistemática, de uma forma autônoma, de uma forma soft. Vamos aqui para o nosso quarto comando, que é Windows mais seta para a esquerda e direita. Windows mais seta para a esquerda e direita, mas
O que é isso, mano? Eu nunca não vi isso na minha vida. O que é isso? Vai ver agora o que, é que ele faz. Windows, para vocês que gostam de trabalhar com... que gostam de confrontar dados, né? Por exemplo, está a compilar dados de um documento. Compilar dados de um documento. Precisas compilar dados de um documento para outro. Assim está correto. Precisas compilar dados de um documento para outro. Então, você vai precisar dividir essa janela. Dividir a janela? Como assim dividir a janela? Dividir ao meio. É mesmo isso que eu estou a falar. Quer dizer que de uma parte fica a folha que você tiver a trabalhar e de outra parte fica a folha onde você tiver a copiar os dados. Daí facilita. Vamos na prática. Windows mais seta para a esquerda. Windows mais seta para a esquerda. Ok, então vamos aqui em Windows mais tab. Vamos aqui escolher uma janela. Vamos aqui ver uma janela, por exemplo, esta. Ok, então eu preciso dividir essa janela, né? Meio a meio. Meio a meio. Quer dizer, esta aqui fica de um lado e a outra janela fica de outro lado. Vamos aqui. Então, Windows mais seta para a direita. Está aí. Dividimos. Vamos aqui alternar entre janelas. Ok. Agora vamos Windows mais seta para a esquerda. Tá aí, pessoal. Então, suponhamos que esta é uma folha do Word. Suponhamos que essa é uma folha do Word e esse aqui é o meu navegador. Então, eu estou a navegar aqui um trabalho, né? E vou copiando e colar aqui na minha folha do Word. Então, você já não vai ter aquele trabalho de poder movimentar as folhas. Assim, desse jeito, você já dividiu as folhas estão bem divididas e você vai trabalhar corretamente. Tá, mas pessoal, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários qualquer dúvida que eu vou explicar-te muito bem e vou tirar toda a dúvida que você tem sobre estas funções que eu estou aqui a demonstrar. Mas não te esqueça, deixa o teu like, subscreva o canal e ativa o sininho de notificações. Fica comigo até o final, porque no final tem uma dica preciosa para ti, uma dica maravilhosa para ti. Vamos aqui voltar para a nossa aula. Ok, vamos aqui para o nosso quinto atalho, que é a tecla Windows mais seta para cima. Windows mais seta para cima, o que é que ele faz? O outro atalho é, vamos aqui meter os dois atalhos, é Windows mais seta para baixo. Ok, nós temos aqui dois atalhos. O primeiro atalho, que se encontra no número 5, é Windows mais seta para cima. Ele maximiza a janela. E o segundo atalho, que se encontra na linha 6, que é Windows mais seta para baixo. Ele minimiza ou restaura a janela. Vamos na prática? É prática? Vamos praticar, pessoal. Vamos na prática. Vamos na prática, pessoal. Ok. Primeiro temos o Windows mais seta para cima. O que ele faz? Vamos ver. Windows seta para cima. Aí. Windows mais seta para cima. Ele maximizou a janela. Windows mais seta para cima. Agora vamos para o Windows mais seta para baixo. Windows mais seta para baixo. Ele minimizou a janela. Windows mais seta para cima. Windows mais seta para baixo. Windows mais seta para cima. Windows mais seta para baixo. Ficou um zero. Windows seta para cima. Windows seta para baixo. Windows mais seta para cima. Windows mais seta para baixo. Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Está tão simples que acredito eu que você que está aí no outro lado está a adorar desta aula. Não se esqueça, assista ao vídeo, subscreva ao canal e dá mais like, partilha, ajuda aqui no crescimento do canal. Ok, vamos aqui para o nosso sétimo comando, que é a tecla Ctrl mais A. Ok, pessoal, prestem muita atenção nessa tecla, Ctrl mais A. Eu vou dar aqui uma explicação técnica. A tecla Ctrl mais A, ele seleciona tudo.
Atenção, tudo. Não é bem assim, tudo entre aspas. Tudo entre aspas. Entre aspas. Entre aspas por quê? Porque se você estiver num documento de Word e pressionar a tecla Ctrl mais A, ele não vai selecionar. Por quê? Porque o Ctrl mais A é especificamente para selecionar ficheiros. E já o Ctrl ou o Ctrl mais T é para selecionar textos em um documento editável. Vamos, né? Vamos na prática, vamos ver aqui o Ctrl mais A, que consta aqui na nossa lista. Ctrl mais A, vamos aqui alternar nossa janela. Vamos aqui, OK. Vamos aqui, OK. OK, pessoal, vamos aqui agora em Ctrl mais A. Vamos ver o que ele faz. Ctrl mais A. Então, clica em Ctrl mais A. Tá aí. Ele seleciona ficheiro. Ctrl mais A. Selecionou tudo. Tá, mas pessoal, Ctrl mais A. Selecionou tudo. Ctrl mais A. Tudo selecionado. Eu vou fazer aqui um teste de vídeo. Vou aqui abrir um documento de Word rapidinho. Rapidinho mesmo, só para ter a dúvida. Rapidinho, para não ficar na dúvida. Deixa eu guardar aqui para o sistema do meu Word. Vou aqui abrir o documento, um documento simples. OK, pessoal. Aqui não tem documento, mas podemos aqui escrever qualquer coisa, né? Vamos escrever qualquer texto. OK. Vou pressionar agora em Ctrl mais A. Vamos ver o que vai dar. Ctrl mais A. Tá aí. Visto? Não deu em nada. Ctrl mais A não deu em nada. Apenas nos levou para o guia ficheiro. Tá vendo? Ctrl mais A é um documento de Word. Ele nos leva para o guia ficheiro. Deixa assim. Aqui. Ctrl mais A. Nos leva para o guia ficheiro. Estamos, né? Já aqui o Ctrl mais A, ele seleciona tudo. OK. Mas como selecionar tudo quando estamos diante de um documento de Word? OK. Quando estamos diante de um documento de Word, vamos usar as combinações Ctrl mais T. Aí, Ctrl mais T. Atenção, não confundir com Ctrl mais A e Ctrl mais T. Tá bom, pessoal? Então, Ctrl mais A é para selecionar apenas ficheiro e Ctrl mais T é para selecionar apenas texto, conforme está aqui na minha tela, conforme aparece aqui na minha tela. Tá vendo? Aqui, estando numa folha de Word, se você pressionar a tecla Ctrl mais A, ele vai te abrir um documento, ele vai te abrir o guia ficheiro, ou base, ou arquivo. Estamos, né? OK. Vamos aqui minimizar e vamos aqui voltar para a nossa aba. OK. OK, pessoal. Então, esta é sobre OK, pessoal, passando nessas outras dicas, vamos aqui para a próxima dica, que é sistema e configurações. Pessoas que não têm domínio de teclado, eles usam apenas o mouse para poder aceder ao sistema e configurações. Mas existem teclas que você não sabia e hoje vai aprender que te possibilitam a aceder, a entrar no sistema e configurações. Então, sem mais delongas, sem mais demoras, bora lá para nossas dicas. OK.
a primeira dica ou a primeira tecla que nos aparece aqui é Ctrl Shift mais Scan. Ctrl Shift mais Scan. O que é que essa combinação de tecla faz? Então, a combinação de tecla Ctrl Shift mais Scan, ele abre o gestor de tarefas. Gestor de tarefas. É isso aí. Se você não sabe o que é gestor de tarefas, eu tenho aí um vídeo onde eu falo sobre o gestor de tarefas. É só ir lá nos meus vídeos, veja o vídeo que fala sobre o gestor de tarefas e normalmente está lá como deixar o computador mais rápido. É isso aí. Aí eu falo sobre gestor de tarefas. Entra lá e veja o que é gestor de tarefas. Então, bora lá, vamos voltar para a nossa aula de hoje. Ok, então Ctrl mais Shift mais Scan, ele abre o gestor de tarefas. Então, clicando em Ctrl mais Shift mais Scan, ele abriu aqui o meu gestor de tarefa. Então, ele abriu aqui o meu gestor de tarefas. Pessoal, gestor de tarefa, você aqui vê todas as suas atividades do computador. Então, como podemos notar aqui, está em movimento. Como podemos notar aqui, está em movimento. Tem aqui algo movimentando-se, porque o meu computador está trabalhando, né? Isso aqui, tem aqui o guia inicializador ou inicializar, que é um guia muito importante. Aqui existem ferramentas que já vêm habilitadas com o sistema, habilitado como com o sistema. Ele inicia junto com o sistema e você, entrando aqui no gestor de tarefa, você pode desabilitar essa dica. Então, para mais dicas, se quer saber como desabilitar um aplicativo para não iniciar com o sistema operativo, volta lá nos meus vídeos, vai lá. Eu ensino aí num dos vídeos que fala sobre como deixar o computador mais rápido. Eu explico a como você pode desabilitar o programa que inicia junto com o teu computador. Então, pessoal, vamos já para a nossa dica de hoje. Ok, então esse é a primeira combinação, que é o Ctrl Shift mais Scan, que nos abre diretamente o gestor de tarefas. Temos aqui a segunda combinação, que é Windows mais I. Windows mais I. O que é Windows mais I faz? O Windows mais I, ele abre as configurações do sistema. Então, para você não se dar trabalho de usar mouse, você clica apenas na tecla Windows mais I. Vamos lá na prática. Windows mais I. Windows mais I, aí está. Ele abre o teu sistema. Ele te leva diretamente ao teu sistema. Se você quiser ir no sistema, você pode ir no dispositivo, telefones, redes, personalizar e muito mais idiomas. Então, isso é um atalho que te facilita a chegar aqui nesta janela de sistema. Bora lá para a nossa dica. Ok, o nosso terceiro comando ou atalho é Windows mais L. Olha, impressionante. O Windows mais L, o que ele faz? Ele permite bloquear o computador. Como assim bloquear o computador? Oh, estou trabalhando e de repente quero dar uma saída rapidinha, de 2 minutinhos. Para não deixar o meu computador assim, eu posso bloquear o meu computador para que a pessoa que estiver perto de mim não poder entrar no meu computador e fazer o que ele quiser. Então, como usar esta função Windows mais L? É só clicar na tecla Windows mais a letra L e ele bloqueia o teu computador. E quem quiser entrar, ele peça uma senha para poder entrar. Então, vamos lá colocar a minha senha e dou um Enter e aí está. Vamos lá para o nosso terceiro comando, que é Windows mais R. Windows mais R, o que ele faz? Ele abre a janela executar. Nas aulas passadas, eu falei muito da janela executar. Aí nos vídeos sobre como deixar o computador mais rápido, usamos bastante essa janela executar. Usamos bastante essa janela executar. Então, se você quer também deixar o seu computador mais rápido, vai lá, use esse guia, esse atalho Windows mais R e segue o passo a passo da minha aula, da minha videoaula que está aí sobre como deixar o computador mais rápido. Eu deixei lá alguns comandos interessantes que você que está assistindo agora esse vídeo precisa ver e aplicar em seu computador. Então, vai lá naquele vídeo e aplica aquelas dicas que são
muito valiosa para ti. Então, clicando em Windows mais R, ele abre aqui a janela executar. Ele abre aqui a janela executar. Esta é a janela executar. É uma janela importante que permite aqui fazer certas atividades sobre computador. Clicar aqui em cancelar e vamos aqui para o nosso próximo comando ou atalho, que é Windows mais E. Windows mais E. O que é Windows mais E faz? Windows mais E, ele abre o explorador de arquivos. Então, clicando na tecla Windows mais E, ele abre o explorador de arquivos. Este é o explorador de arquivos. Para você que não sabia, para você que não conhecia, para ti o explorador de arquivos era algo imaginável, algo que ouvias dizer, mas não sabias. Então hoje você está aqui a aprender que o explorador de arquivos é esta janela aqui que se encontra aberta aqui no meu computador. E para poder abrir, basta clicar em tecla Windows mais E ele automaticamente abre aqui o explorador de arquivos. Vamos aqui fechar. Temos aqui o nosso quinto comando. Desculpa pessoal, meu computador, o meu telefone vai se desligar e nós já vamos ficar. Temos aqui o nosso quinto atalho. Ok pessoal, vamos aqui continuar para o próximo passo, que é teclas de atalho para edição. Ok, temos aqui algumas teclas de atalho para edição. Pessoal, vamos ver a primeira tecla de atalho que nos é apresentado é a tecla Ctrl mais C. Ctrl mais C, o que o Ctrl mais C faz? Ctrl mais C, ele copia um documento. Então, clicando na tecla Ctrl mais C, ele copia um documento. Temos aqui a segunda tecla, que é a tecla Ctrl mais V. Ctrl mais V, clicando na tecla Ctrl mais V, ele cola o documento. Então, Ctrl mais C é para copiar o documento, tanto faz um documento, um texto, então pode usar o Ctrl mais C ou para copiar e o Ctrl mais V para poder colar. Temos aqui o Ctrl mais X, que é recortar. Ctrl mais X, ele recorta o documento. Clicando na tecla Ctrl mais X, você vai recortar o documento. Temos aqui a tecla Ctrl mais Z, que é desfazer. Ctrl mais Z, ele desfaz tudo. Por exemplo, está trabalhando no Word e aí surgiu algo de errado, você pode clicar em Ctrl mais Z para poder desfazer. Temos aqui o Ctrl mais Y, que é refazer. Olha, Ctrl mais Z é desfazer e o Ctrl mais Y é refazer. Então temos aqui duas funções importantes: desfazer e refazer. Quer dizer, você vai usar o Ctrl mais Z para desfazer e o Ctrl mais Y para refazer. Temos aqui o quinto, que é o Ctrl mais T. Ctrl mais T, que é selecionar tudo. Já falei, já avancei sobre essa função. Não tenho muito a explicar. Aí já praticamos sobre essa função. Onde falei do Ctrl mais A, que é para selecionar apenas ficheiros, e o Ctrl mais T, que é para selecionar apenas texto. É uma tecla de edição. É um atalho de edição. Já estamos aqui nos atalhos de edição. Ok, feito isso, vamos aqui para os
navegadores Chrome e Edgar. Então, existem também alguns arquivos, alguns atalhos que nos permitem aceder aos navegadores Chrome e Edgar. Chrome aqui está mal escrito, pessoal, é um lapso, mas vamos lá avançar. Ok, então o primeiro navegador que aparece é o Ctrl+T. Então, o Ctrl+T, o que o Ctrl+T faz? Ctrl+T, ele abre um novo aba. Vamos lá na testa. Vamos aqui alternar essa janela. Navegador, temos o navegador aberto. Navegador. Ok. Ctrl+T. Vamos clicar aqui em Ctrl+T. Vamos ver o que vai dar. Ctrl+T. Tá aí. Ele abriu uma nova aba. Vamos lá, Ctrl+T. Abriu uma nova aba. Ctrl+T. Abriu uma nova aba. Pessoal, então é isso aí. Temos aqui o segundo navegador que é Ctrl+Shift+T. Então, Ctrl+Shift+T, ele reabre a aba fechada. Então, Ctrl+Shift+T é para poder reabrir um aba que se encontra fechada. Um aba que se encontra fechada, você clicando em Ctrl+Shift+T, você vai reabrir este aba. Vamos aqui avançar para o terceiro comando, que é Ctrl+W. Ctrl+W, ele fecha a aba atual. Deixa eu ver, isso aqui tem que mostrar. Ctrl+, vamos lá no nosso navegador. Ctrl+W. Ok, então a aba aberta é esta. Vamos clicar em Ctrl+W. Vamos ver o que vai dar. Ctrl+W. Fechou. Ctrl+W. Fechou. Ctrl+W. Fechou. Aí, pessoal. Então, Ctrl+W é para poder fechar a janela que se encontra aberta. Ctrl+Shift+T é para poder reabrir. Ctrl+Shift+T para poder reabrir. Ctrl+Shift+T é para poder reabrir. Aí, pessoal. Estamos no bom caminho. Vamos já terminar já nossa videoaula. Temos aqui o quarto comando ou atalho que é Ctrl+Tab. Ele alterna para a próxima aba. Então, Ctrl+Tab, ele alterna para a próxima aba. Vamos lá ver o que essa janela faz. Vamos lá ver o que ele faz. Ctrl+Tab. Ctrl+Tab. Tá aí, alternou. Tá aí, alternou. Tá aí, alternou. Estamos aí, pessoal. Então, Ctrl+Tab, ele alterna para o próximo aba. Temos aqui o quinto comando, que é Ctrl+L, que é ele nos leva para a barra de endereço. Ctrl+L nos leva para a barra de endereço. Vamos lá testar. Ctrl+L. Estamos lá, né? Aqui, Ctrl+L. Vê, pessoal? Ctrl+L. Tá, pessoal? Então, ele nos leva para a barra de endereço. Nos leva para a barra de endereço. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Vamos aqui. Temos aqui a tecla Windows+E, que ele abre o explorador de arquivos. Windows+E, clicando na tecla Windows+E, ele abre o explorador de arquivos. Acho que já vimos, é algo repetido, está repetido, pessoal. Isso aqui está repetido, já vimos, já falamos sobre essa função, mas está repetido. Vamos lá avançar. Ok, temos aqui o Alt+F4. Então, ele desliga ou reinicia o computador. Então, clicando em Alt+F4, ele desliga ou reinicia o computador. Então, é o meu objetivo agora. Então, se clicando em Alt+F4, eu vou aqui mostrar como é que funciona. Só para tirar aqui as dúvidas. Vimos as teclas de funções. Falando das teclas de funções, eu falei que eles são teclas muito importantes. Então, está aqui, uma delas apareceu aqui, que é
F4, tecla de função. Então vamos ver aqui e falamos também das teclas modificadoras. Falamos também das teclas modificadoras. Você vê que o F4 em si só não desliga o computador, mas clicando na tecla Alt, automaticamente ele modifica esta tecla para poder desligar o computador. Falamos lá atrás sobre isso. Vamos lá ver como é que isso funciona. Vamos na prática. Alt mais F4. Vamos na prática, pessoal. Aqui alternar. Aqui está o meu ambiente de trabalho. Vamos dar uma atualizada. Vamos ter que clicar em Alt mais F4. Ok, pessoal. Então, aqui nessa janela você pode fazer várias coisas. Pode desligar o computador, trocar o usuário, sair, suspender e reiniciar. Então, esta é a função. Da combinação da tecla Alt mais F4. Então, essa tecla Alt automaticamente transformou a função F4 para poder desligar o computador e outras opções que lá existem. Né? Vamos aqui para o nosso terceiro comando, que é Windows mais L. Já falamos que é bloquear. Está aqui a repetir, já não vamos repetir, já falamos. Apareceu aqui por acaso. Foi um erro. E temos aqui o quarto comando, que é Ctrl mais Alt mais Delete, que ele abre uma janela especial com várias opções. Então, clicando em Ctrl Alt mais Delete, ele nos abre uma janela com muitas opções. Algumas opções, né? Umas 5 opções ou mais. Então vamos já clicar Ctrl Alt e Delete. A minha tecla Delete não está funcionando bem, pessoal. A minha tecla Delete não está a funcionar corretamente. Ok, pessoal. Aqui, pessoal. Então, ele traz-nos estas opções aqui. Clicando em Ctrl Alt mais Delete, ele traz-nos estas opções, que é bloquear, trocar o usuário, sair, alterar a senha e gerenciador de tarefa. Então, vamos cancelar aqui e vamos voltar lá para a nossa aula, que já aparece aqui o quinto comando, que é Windows mais R. Já falamos, vamos repetir aqui. Windows mais R já passou, já falamos. Temos aqui o Windows mais L, que é a busca do sistema, também já falamos, está aqui repetido. E vamos aqui para dicas para melhor. Vamos aqui para algumas dicas para melhorar a edição ou a digitação. Ok, pessoal. Para melhorar a digitação, nós preparamos aqui algumas dicas. E a primeira dica que nos aparece aqui é que nós tenhamos de manter uma boa postura. Para melhorar a digitação, nós temos de manter uma boa postura. Primeira postura é o braço. O teu braço tem que estar distante de mulher. Tens que sentar. Tens que estar ok. Então
A primeira dica que nos aparece aqui é mantenha uma boa postura. Então, quando estás diante de um computador, tens que manter uma boa postura para poder evitar algumas fadigas, para poder evitar alguns danos, porque principalmente você que trabalha em um gabinete e passa ali o dia todo sentado no computador, é preciso saber como se posicionar diante de um computador para poder evitar alguns danos que podem afetar a tua saúde. Temos aqui a segunda dica, que é utiliza todos os dedos, os dedos. Então, essa é uma técnica de digitação por toque. Então, tens que utilizar todos os dedos. Você não vai trabalhar apenas com uma mão, né? Não. Posiciona bem os dedos e vai usando aquele que for necessário. Os dedos devem estar todos aí. E temos aqui a terceira dica, que é pratique com sites como o TipClap ou Kyber. Então, esses são alguns sites que possibilitam você praticar ou ter uma boa interação, né, ao usar o computador. Então, pratique sempre com sites como o TipPaint e o Kyber. Evite olhar para o teclado. Uma dica importante quando você está digitando, evite olhar para o teclado. Assim. Não. Mantenha-te firme, fica firme. Estás a escrever, estás a olhar, estás atento na tela. Estás a escrever, estás atento na tela. Atento na tela. E não escreveste uma tapa de uma letra. Depois, errado. Aprenda a escrever sem olhar no teclado. Isto é importante. Isto ajuda. Ok, pessoal, vamos aqui para as próximas dicas. Ok, pessoal, aqui temos algumas dicas para a manutenção do computador. Então, é necessário que nós mantenhamos nosso computador sempre limpo e firme. Então, aqui vai uma dica muito importante para você que usa computador e talvez só usa, não faça limpeza, não faça nada. Então, uma dica importante é limpeza regular com ar comprimido e pano seco. Então é importante. Não é só usar, porque ele também precisa de alguns cuidados. O computador também precisa de alguns cuidados. Então não basta somente sentou, usou. Não. De azar que é necessário fazer uma limpeza básica no teu computador. Isso melhora. Limpa o cooler, porque o cooler ele colhe bastante lixo. Ele puxa bastante lixo. Para quem não sabe o que é isso, cooler é um ventilador. Então, mantenha o teu computador limpo para que ele possa processar de uma forma correta. Temos aqui a segunda dica. Evitar comer ou beber perto do teclado. Olha, evita comer e beber perto do teclado. Por quê? Bebendo água perto do teclado, de repente você se esquece, panca no copo e o copo cai. A água cai no teclado. Logo, o teclado fica danificado. Então, evita comer e beber perto do teclado. Porque o teclado, quando molha, automaticamente fica danificado. Então, evita comer perto do teclado, para o teu bem. Temos aqui a terceira dica, e a última, creio, que é verificar falhas de teclas e realizar substituição quando necessário. É necessário que a gente verifique sempre algumas falhas de teclas. Por exemplo, tem teclas que já não está a digitar bem,
Você pode ir a um técnico, caso não saibas como tocar, vai a um técnico e peça assistência, né? A mudança dessa tecla que se encontra danificada. Então é necessário testar sempre todos os teclados para ver qual é que está funcionando bem e qual é que está funcionando mal. Isso também ajuda no desempenho do computador. Atenção, ajuda e sim. Não. E aí, gostou desta aula? Agora que já sabes tudo sobre o teclado, deixa o teu like, inscreva-te no canal e ativa o sininho de notificações para não perderes as próximas aulas. Comenta aqui embaixo qual foi o atalho que aprendeste hoje e se queres uma aula sobre atalhos avançados para produtividades. Até o próximo vídeo. Estamos juntos e fique com Deus. Até já.